Tudo bem, Mariane? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. O pastor João Adilson, um dos administradores da Associação Paulista Leste, está aqui. Vai fazer um ano, né, pastor? Fez um ano Um ano e agora, né? 8 meses já, Um, viu? um ano e 8 meses. É que o ano de 2020 não contou, né? Pastor Bruno? É um ano e 8 meses. O pastor está aqui, o pastor, ele mora aqui já em São Paulo há um ano e 8 meses. Ele veio lá de Curitiba, daquela cidade maravilhosa de Curitiba, lá da minha terra. Não é Curitiba, eu não nasci em Curitiba, né? Mas Paraná é um lugar maravilhoso e Curitiba é um deles, né? E o pastor João Adilson, seja muito bem-vindo em nosso meio, viu? O pastor João Adilson hoje estará falando sobre os reis que vêm do Oriente, isso? Isso mesmo. Obrigado, Pastor, Mariane, pelo siga-se carinho. Obrigado a nossas. todos. Obrigado pela oportunidade. O irmão Toninho me ligou e disse: Pastor, você tem que falar, você tem que marcar um dia. E aqui nós estamos para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu gosto demais de profecias. Eu sei que todas as quartas-feiras vocês estão fazendo uma programação especial sobre as profecias bíblicas e principalmente a volta de Jesus. E eu tenho um tema que eu adoro demais, e que é a escatologia bíblica. E eu quero compartilhar com vocês o que eu venho estudando aí há algum tempo, tá bom? Inclusive, esses dias eu tive a oportunidade de pregar na Igreja Vila Formosa, isso no ano passado, e eu preguei um tema que é a introdução do que eu vou falar hoje aqui. E quando o irmão Toninho me pediu para falar, eu imaginei aqui que eu falaria a continuidade do assunto que eu preguei lá, correto? Então, eu não sei quantos estavam presentes, que estão nos assistindo agora, ou quantos lembram também, porque o tempo às vezes passa e a nossa cabeça às vezes não consegue gravar todas as mensagens que ouvimos, mas eu vou estar apenas repassando com vocês aquilo que eu falei lá, como uma introdução para aquilo que eu quero trazer para vocês, tá bom? Eu quero também me comprometer, porque eu não quero passar do horário, eu sei que todos estão cansados, amanhã tem compromisso, então eu quero fazer assim, eu vou levar esse tema geralmente eu divido ele em duas ou três temas, então eu vou fazer uma introdução e vou ter uma parte. Caso eu não consiga terminar dentro do tempo que foi me concebido, eu vou marcar com o irmão Toninho em outro momento, ok? Beleza? Deixa eu, então, espelhar aqui o que eu tenho para compartilhar com vocês. Um minutinho só. Estou compartilhando aqui a tela. Todos estão vendo aí a tela, correto? Deixa eu passar aqui. Deixa eu pegar aqui. O tema que eu tenho aqui para vocês está baseado em Apocalipse 15, aliás, 16, do verso 12 ao verso 21. Eu vou fazer um pedido a todos vocês que, por favor, tenham uma Bíblia em mãos. Nós vamos discutir esse tema. Esse tema é de fundamental importância para nós, como povo de Deus, principalmente no momento em qual nós estamos vivendo. Esse momento é um momento especial, mas é um momento também que requer estudo e oração da palavra de Deus, porque se nós não estivermos preparados, se não tivermos os conhecimentos necessários, dificilmente nós tomaremos as decisões que nós precisaremos tomar um pouco mais adiante, tá bom? Eu também quero me colocar à disposição. Nós temos hoje aqui quantas pessoas nos assistindo, Mariane? Acho que estão aqui um grupo de pessoas. 19. Se você sentir dúvida, por favor, pode me interromper, pode me perguntar, pode me questionar e eu vou respondendo. O importante é que você não fique com dúvidas do tema que eu estou abordando. Além de ser um tema interessantíssimo, ele tem a ver com o nosso futuro e eu quero chegar hoje, vamos ver se eu consigo fazer isso, até a volta de Jesus, colocando passo a passo do que vai acontecer com esse mundo diante da luz da palavra de Deus e do Espírito de Profecia, tá bom? Então, eu quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse 16, do verso 12 até o verso 20. Eu coloquei 21, mas até o 15, 16 talvez seja o suficiente. Todos abriram a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, antes de lê-la, eu gostaria que você fechasse seus olhos,
juntos nós vamos orar a Deus pedindo orientação do Espírito Santo para que possamos tomar as decisões, que possamos compreender esse tema e que possamos, então, ter atitude diferente de hoje em diante daquilo que Deus está me apresentando, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Nesse momento, ó Pai, vamos abrir a Tua palavra. Eu peço encarecidamente, ó Pai, que o Senhor também abra a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender as grandes verdades contidas no livro da vida. Eu peço isso, ó Pai, não que exista em nós merecimento, mas faço isso pelo doce nome de Jesus. Amém. Queridos, na minha Bíblia diz assim, Apocalipse 16, verso 12 em diante. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que fossem preparados os caminhos dos reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses 3 espíritos imundos, que são o dragão, a besta e o falso profeta, eles formam a tríplice aliança do mal. Ou seja, o dragão aqui é representado pelo espiritualismo, a besta aqui é representada pelo cristianismo mais antigo, e o falso profeta aqui é representado pelo protestantismo apostatado. Verso 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Por que nós vamos estudar esse texto? Porque a tríplice aliança do mal, ela vai impedi-lo de você guardar o sábado. E essa aliança do mal, eles vão colocar um outro dia de guarda. E se você não aceitar esse dia que eles vão estabelecer nessa nova ordem mundial, você não vai poder comprar e nem vender. Eu penso que nós, adventistas, já sabemos bem disso aí, porque nós estudamos isso aqui. Aí, nesse período, nós vamos viver numa situação muito complicada. Eu tenho um texto aqui do Grande Conflito, e eu estou colocando aqui na tela, para que vocês possam acompanhar. O texto diz assim, ó, deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra nesse período, nesse dia que quando chegar tais decisões. E aí, nesse tempo terrível, diz que nós, os justos, deveremos viver à luz de um Deus santo, sem intercessor. E diz assim, ó, removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente encontram-se impenitentes. Isso aqui se chama endemoniamento coletivo, pan do grego geral, pandemônios para todos os lados. Eu não vou ler todos os textos que eu tenho aqui, porque muitos já assistiram esse tema ali na Vila Formosa, mas a verdade, irmãos, é que o Espírito Santo será retirado da igreja, mas não no meio do seu povo, não no meio da sua igreja. E então, quando o Espírito Santo for retirado, que a porta da graça for fechada, diz assim que nós teremos que viver pela fé que nós estamos adquirindo agora. Portanto, queridos, o momento em que temos que ter de estudar a palavra de Deus, de orar, é agora. Porque o Espírito diz assim ali, ó, bem aqui, ó, não sei se vocês estão percebendo, porque nós vamos viver num momento que se eu hoje não estou buscando a Deus, se eu não estou tendo o hábito de orar a Deus, de ler a sua palavra, de enriquecer a minha fé, eu vou ter dificuldade de tomar as decisões que nós precisamos tomar. Então, diz assim que todas as lições da fé, as quais hoje eu tenho negligenciado, eu terei que sobreviver sem essa experiência. E sem essa experiência de fé, lá no futuro, com as coisas que estarão por vir, nós teremos, assim, uma grande dificuldade de sobreviver na nossa fé e naquilo que hoje eu creio. Por isso, queridos, a importância de hoje eu e você estarmos ligados com Deus, tendo uma experiência íntima com Ele. E aqui eu quero trazer, então, o exemplo de Jacó. Jacó, quando eu falo em Jacó, vem em nossa cabeça aquele Jacó, lá no vale de Jaboque, clamando por perdão. Só que se você estuda a palavra de Deus, lá em Gênesis, você percebe que antes de Jacó, ali no vale de Jaboque, 20 anos antes, Deus já havia perdoado Jacó. E quando Jacó
foi perdoado por Deus, Deus deu um sonho a ele, e nesse sonho havia uma escada, nessa escada anjos subiam e desciam por ela, e no topo da escada estava Deus. E Deus, no topo da escada, disse assim, ó, Jacó, eu estou acreditando na tua vida de perdão. Mas o cabeça dura de Jacó, queridos, ele não entendeu o perdão de Deus, e 20 anos depois, ele está lá no vale de Jaboque clamando pelo mesmo perdão. Então, o meu apelo aqui é que você não aceite esse Jacó inseguro de sua fé, inseguro de sua salvação, como modelo de vida para você. Não aceite. Oxalá que todos nós possamos entrar no tempo de angústia apenas para viver o sofrimento físico e não o sofrimento mental. Porque ali, Jacó, ele vivia o sofrimento físico, mas ele também vivia o sofrimento mental. Oxalá que Deus possa permitir a todos nós que enfrentemos apenas o sofrimento físico, mas a segurança dessa fé inabalável que hoje eu e você estamos adquirindo, possamos ter uma experiência máxima com Cristo para chegar nesse período seguros da nossa salvação, ok? Isso aqui eu falei de forma muito superficial, eu poderia ter me delongado mais, porque o meu tema nesta noite com vocês, eu quero abordar aqui a 6ª e a 7ª praga, que tem a ver com a volta de Jesus. Mas eu não posso falar da 6ª e da 7ª praga sem falar das 5 primeiras, ok? Então eu quero falar de forma muito rápida das 5 pragas que vão cair aqui nessa terra, e em seguida eu quero me deter daí na 6ª e na 7ª praga, porque a 6ª e a 7ª praga tem tudo a ver com a volta de Jesus, tá bom? Então anota lá, as 5 primeiras pragas que vão cair aqui nessa terra, vai ser assim, vai fechar a porta da graça, o Espírito Santo será retirado, e aí as pragas vão começar a cair. Agora um detalhe, essas pragas, as 5 primeiras, elas têm a ver com as pragas que caíram no Egito. Lá, essas pragas foram reais, literais. Aqui também, essas pragas serão literais. E qual é a primeira praga? Por exemplo, doenças malignas. Então, imagina câncer, doenças dermatológicas, né? A língua do homem secará dentro de sua boca, o olho secará dentro do globo ocular. Né? Agora, um detalhe, essas pragas, as 5 primeiras, elas não serão gerais. O grande conflito diz, no Espírito de Profecia, que se essas pragas fossem gerais, o mundo todo já seria destruído na primeira praga. Então, essas pragas, elas acontecerão de forma localizadas. Tá? Então, a 2ª praga, o mar se transforma em sangue. Aqui não é todo o mar, mas onde existe vida marinha. O livro de Apocalipse fala sobre isso, tá bom? A 3ª praga é as fontes das águas, se transformam em sangue. Aqui não é todas as fontes, mas aonde abundou o pecado, diz o Espírito de Profecia também. O sol aquece quantas vezes? O meu pai dizia que o sol aqueceria 7 vezes. Só que há um detalhe, queridos. O livro de Isaías diz assim que será sol de 7 dias. E eu vi muitos adventistas de muitos anos de batismo dizendo que o sol vai se aquecer 7 vezes. Cuidado! Imagine que hoje fizesse 40 graus. 7 vezes 4, 28, 280 graus. Nenhum ser humano suportaria essa temperatura. 7, você tem que entender isso, que 7 na palavra de Deus é número de perfeição. Ele mostra o poder total de Deus. Então o sol não vai se aquecer 7 vezes, mas o sol vai se aquecer na sua potência máxima. E qual é a potência máxima do sol? Não sei. Talvez aí 50 graus, 55 graus. Se isso acontecer, gente, vai ser a maior tragédia do mundo. E a 5ª praga? Trevas sobre o trono da besta e onde quer que exista o seu poder. Ok? Se referindo a essas 5 pragas, o Espírito de Profecia, no grande conflito, diz o seguinte: quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira sem mistura, e se ameaçará fazer cair sobre os que adoram uma besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal. As pragas que sobrevieram ao Egito, olha o que eu falei a vocês, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhantes aos juízos mais terríveis e extensos, que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Então, essas pragas não serão o quê? Aliás, essas pragas são as pragas semelhantes às pragas que caíram no Egito. Essas pragas não são universais. Olha o que eu havia falado para vocês. Elas serão o quê? Localizadas. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados.
Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. Juízo com misericórdia, queridos, é o que nós estamos assistindo hoje pela televisão. Hoje pela manhã, num pouco momento que eu tive aqui na minha sala, assim, de descanso, após o almoço, eu liguei aqui e vi aquele acidente de ônibus. Vocês viram aquele acidente de ônibus? 41 pessoas morreram. Mais de 11 pessoas ficaram feridas. Isso é o quê? Juízo com misericórdia. Juízo com misericórdia é quando você vê o que aconteceu lá no Líbano, na cidade de Beirute, aquela grande explosão. Mais de centenas de pessoas morreram ali. Aquilo ali foi o quê? Juízo com misericórdia. Aí você pergunta, pastor, o que são juízos com misericórdia? E eu vou falar para vocês. Juízo com misericórdia é onde existe o impenitente, o pecador, e esse impenitente está ali no meio do pecado, no meio da bruxaria, no meio do roubo, no meio da prostituição, e de repente esse impenitente que tem uma vida totalmente devassa, longe de Deus, de repente esse impenitente se depara com a morte. E faltando 5 segundos para morrer, ele sabe que vai morrer, ele olha para o céu e diz assim, Senhor, por favor, me perdoe. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ressuscitar no dia que Cristo voltar, porque ele entregou sua vida faltando 5 segundos que lhe restavam. Isso é o quê? Juízo com misericórdia. Por que é juízo com misericórdia? Porque o Espírito Santo atua ainda nos corações humanos. Eu quero falar para vocês, e quero me deter mesmo, na 6ª e na 7ª praga. Mas eu não posso falar aqui para vocês da 6ª e da 7ª praga, porque a 6ª e a 7ª praga, elas têm a ver com Babilônia. Então, eu não posso falar da 6ª e da 7ª praga sem trazer o conhecimento de vocês da Babilônia. Então, veja bem, as 5 primeiras pragas têm a ver com as pragas que caíram no Egito. Mas a 6ª e a 7ª praga têm a ver com Babilônia. Aí você tem que entender, mas o que aconteceu com Babilônia? Então, aqui eu pedi a ajuda da Mariane, que eu vou trazer aqui o contexto babilônico. Então, eu vou contar aqui para vocês. Aliás, eu vou fazer algumas perguntas sobre a antiga Babilônia. Depois eu vou fazer as mesmas perguntas da antiga Babilônia para a moderna Babilônia. E nós vamos fazer um paralelismo para ver se tem alguma diferença entre a antiga Babilônia e a moderna Babilônia. Ok? Então, essas perguntas elas vão nos ajudar a compreender o contexto da 6ª e da 7ª praga. Agora eu vou falar algo para vocês antes de entrar nas perguntas. Você pode anotar, você pode pedir esse texto aqui, tudo, eu vou passar para vocês, não tem problema nenhum. Um detalhe, queridos, o que eu quero passar para vocês, você vai perceber que a palavra de Deus, ela é o mapa da nossa vida, é o mapa da nossa salvação. Quando eu começar a falar aqui sobre a antiga Babilônia e fazer um paralelismo da moderna Babilônia, você vai dizer assim, meu Deus, como que a palavra de Deus ela se completa, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, o contexto histórico com o profético, como que se encaixam. E aí você compreende nitidamente que a palavra de Deus, ela é um mapa, é o que dirige a minha vida e dirige a sua vida, ok? Então, a primeira pergunta, para entendermos a antiga Babilônia, aí eu vou fazer as mesmas perguntas para a moderna Babilônia, para entendermos, então, a 6ª e a 7ª praga. A primeira pergunta, eu pergunto aqui para Mariane, que está com texto, aonde estava situada a antiga Babilônia, a Babilônia de Nabucodonosor, a Babilônia onde Daniel passou a sua maior parte, onde passou a maior parte da sua vida. Aonde ela estava localizada? Pode ler para mim, Mariane? Alguém pode ler? É o Daniel. Eu vou ler, pastor. Leia, Daniel. Quem é o Daniel? Isso, é o Daniel. Sou eu aqui. Ô, filho, beleza? E o som está baixo, eu não sei se está baixo para mim, ou está baixo aqui para... Mas você pode ler Jeremias 51, verso 13. Quem for lendo, são vários textos. Eu talvez interrompa você pela metade para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Tá ok? Combinado. Onde estava situada a antiga Babilônia, então, meu irmão? Ó tu que habitas sobre muitas águas. Ok, obrigado. Ó tu que habitas sobre muitas águas. Então, aonde estava situada a antiga Babilônia? Sobre muitas águas. Que águas eram essas?
Essas águas eram o rio Eufrates. A antiga Babilônia estava sobre o rio Eufrates, ok? Isso é contexto histórico. A segunda pergunta eu faço para vocês. Como que ela, a antiga Babilônia, a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, como que ela se autoavaliava? O que que ela falava no seu coração? Isaías 47, verso 8. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas seguras, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos filhos. Olha só a arrogância dessa Babilônia. A Mariane leu ali e diz que ela dizia no seu coração, não existe outra, eu nunca experimentarei perda de filhos e nem viuvez. Em outras palavras, ela está dizendo assim, ó, olha, eu, Babilônia, nunca serei destruída. Olha só a arrogância dessa Babilônia aqui. Agora, eu pergunto para vocês, como que Deus avaliava essa arrogância? Como que ele olhava tudo aquilo ali? O que que Deus pensava daquilo ali tudo? Isaías 47, verso 9. Essas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante, num único dia. Perda de filhos e viuvez. Deus está dizendo assim, ó, eu não suporto a tua arrogância, Babilônia, e eu vou te destruir. Você se diz que não vai experimentar a perda de filho nem viuvez, mas em um só dia você vai experimentar tudo isso e você será destruída. Olha só, Deus está olhando aquela arrogância e Deus está dizendo, Babilônia, eu vou te destruir. Agora, interessante, qual era a estratégia que Deus usaria, então, para acabar com a cabeça de ouro da estátua, a antiga Babilônia? Deus tinha uma estratégia. Qual era a estratégia? Isaías 44, verso 27. Vamos ler lá, para ganhar um pouquinho de tempo. Isaías 44, verso 27. E digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Então, Deus tinha uma estratégia. Qual era a estratégia? Secar o rio Eufrates. Deus diz assim, olha, você é muito arrogante, e eu vou te destruir. E como que Deus destruiria aquele império todo, aquele poderio todo? Secando o rio Eufrates. Ok? A próxima pergunta. Quem Deus usaria para essa missão? Deus agora chama um camarada. Isaías 44, verso 28. Qual que é o nome do camarada aí, meu irmão? Que diz acerca de Ciro, ele é meu pastor, e realizará o que me agrada. Ele Olha dirá só, qual é o nome da acerca pessoa de que Deus vai usar? Jerusalém. Qual que é o nome da pessoa? Qual que é o nome da pessoa que Deus vai usar? Está Ciro. Ciro. Deus vai usar um homem chamado Ciro. Agora, olha só um ponto importante para você ter certeza na palavra de Deus. Quando Isaías escreveu isso, eu pergunto a vocês, Ciro já existia? Não. Isaías está escrevendo isso aqui em torno de 150 a 200 anos antes do nascimento de Ciro. Então aqui, queridos, prova que Deus conhece a minha vida, Deus dirige a história do mundo, Deus, ele conhece eu e você. Ciro nem existia, porque 150, 200 anos antes, Isaías está escrevendo isso, e está colocando que um camarada chamado Ciro iria, o quê? Esmagar o Império Babilônico. Agora, eu coloco aqui, de onde é que Ciro viria? De onde é que ele sairia para vir destruir Babilônia? Isaías 41, verso 2. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Ok? Da onde ele veio? Do Oriente. Interessante, queridos, que quando você estuda a história, você percebe que Ciro, ele sai lá dos medos e persas, que estava ao oriente de Babilônia. Então, a história está sendo escrita 200 anos antes do seu acontecimento real. Isso prova que a palavra de Deus é verdadeira, porque a história relata isso mesmo. Agora, a próxima pergunta. Por que o Senhor veio intervir ali naquele problema? Intervir ali no Império Babilônico? Qual é o outro motivo que Deus tinha para destruir o Império Babilônico? Alguém pode ler para mim aí, o irmão? Pode ler? Isaías 45, 4. Por amor de meu servo Jacó. Sabe por que Deus está falando Israel. isso? Sabe por quê? Porque o povo de Israel estava cativo dentro de Babilônia. Deus queria destruir o Império Babilônico, primeiro, pela sua arrogância, e segundo, porque o povo de Deus estava preso ali dentro. E Deus queria libertar o povo de Israel.
Agora, olha só, queridos, quem é representado por Ciro em 1 Pedro 5,4? Veja bem, Deus diz assim, ó, que digo de Ciro, ele é o meu pastor e me fará tudo o que me apraz. Agora, veja bem, quem é representado por Ciro aqui em 1 Pedro 5,4? Hora que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a imarcessível coroa da glória. Quem é o nosso Supremo Pastor, Mariane? Jesus. Jesus é o nosso Supremo Pastor. Então, Ciro aqui, queridos, ele é comparado a quem? A Jesus. Ou Jesus é comparado a Ciro, ok? Agora, olha só o interessante de tudo isso. Nós vimos aqui a antiga Babilônia, no livro de Jeremias e Isaías, ok? Agora eu vou falar da moderna Babilônia. E essas perguntas que eu fiz aqui para a antiga Babilônia, eu vou fazer para a moderna Babilônia, para entendermos, então, a sexta e a sétima praga, ok? A pergunta é a seguinte, como está, aliás, aonde está situada a moderna Babilônia? A Babilônia mística, a Babilônia de 2020, esse complexo financeiro, social e filosófico. Aonde ela está localizada? Onde ela está situada? Alguém pode ler para mim? Apocalipse 17:1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Eu pergunto para você, aonde estava situada a antiga Babilônia? Sobre muitas águas. E a moderna Babilônia está sentada sobre muitas águas. Só que aqui é profecia, depois nós vamos ver que águas são essas. Lá era o rio Eufrates, aqui é um pouquinho diferente, mas é água, ok? A próxima pergunta, como que essa Babilônia mística de 2020 faz a sua autoavaliação? Tem alguma semelhança com a antiga Babilônia? Capítulo 18, verso 7. Apenas o verso 7, tá, Mariane? Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Olha, a mesma estrutura de arrogância da antiga Babilônia, dizendo assim, ó, nunca experimentarei perda de filhos e nem viuvez. Essa aqui está dizendo, nunca verei o pranto. E o que mais que ela diz ali? Nunca verei o pranto. E... já tinha tirado. Nunca hei de ver. Viúva... E nunca experimentarei viuvez. A mesma expressão de arrogância da antiga. Nessa expressão, ela está dizendo assim, ó, eu, Babilônia moderna, mística, de 2020, nunca serei destruída. Olha só a arrogância dessa Babilônia. Eu pergunto para vocês, alguma diferença com a moderna ou com a primeira Babilônia? A Babilônia de hoje com a Babilônia de Nabucodonosor? Alguma diferença? Não. Agora, como que Deus vê essa arrogância dessa Babilônia mística, dessa Babilônia que é esse complexo financeiro, social e filosófico? Qual como que Deus está olhando essa arrogância? Por isso, num só dia, suas pragas alcançarão morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor, Deus que a julga. Interessante, Deus, eu não suporto a tua arrogância. E um só dia, aqui é profecia, um dia quer dizer que é um ano. Aqui você já sabe que as 7 pragas dá a entender que elas cairão num período de um ano, porque um só dia, profecia em um dia, em profecias corresponde a um ano. Deus irá destruir essa Babilônia, ok? Agora, eu pergunto a vocês, de onde virá o nosso libertador? Ciro veio do Oriente, e o nosso Ciro, para essa Babilônia aqui, virá da onde? Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Obrigado. Ocidente. É isso aqui. Ciro veio do Oriente. Está dizendo que o nosso Ciro vai aparecer no céu como um relâmpago que surge no Oriente. Olha só, tudo se encaixando. Se você começa a compartilhar a antiga Babilônia com a moderna Babilônia, elas se fecham. Agora eu pergunto para vocês, qual é o Eufrates da Babilônia moderna? Porque a antiga Babilônia estava sentada sobre águas literais, que era o rio Eufrates. A moderna Babilônia está sentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, verso 1. Mas que águas são essas? Que a Babilônia moderna está assentada. Apocalipse 17, verso 15. Que águas são essas? Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta,
são povos, multidões, nações e línguas. Então, veja bem, águas aqui agora não são literais. Águas aqui são o quê? Povos, nações, línguas, ok? Então, a moderna Babilônia, esse complexo financeiro, social e filosófico, está assentada sobre o quê? Sobre povos, nações, línguas. Interessante, queridos, que quando Ciro ele veio invadir a antiga Babilônia, ele chega diante da antiga Babilônia, ele vê as suas muralhas com mais de 60 metros de altura, mais de 30 metros de largura. Aos olhos humanos, a antiga Babilônia era intransponível. Aí Ciro ele teve uma ideia e desviou o curso do rio Eufrates para uma depressão que havia lá. E diz a história que Ciro ele entra pelo leito seco do rio Eufrates na Babilônia. E quando Ciro, antes de entrar em Babilônia, Deus fala. E é interessante, queridos, que Ciro ele entra em Babilônia não foi pelo seu poder bélico, não foi pela sua força, não foi pela sua capacidade intelectual, mas Ciro ele entra em Babilônia porque Deus estava à frente dele. Olha só o que Deus diz a Ciro antes de ele entrar em Babilônia. Isaías 45, versos 2 e 3. Olha só o que Deus diz a Ciro. Alguém pode ler? Irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, veja, Ciro não estava entrando ali em Babilônia porque ele era o cara, mas porque Deus era com ele. Deus estava indo à frente dele. E quando Ciro ele entra em Babilônia, Belsazar, rei dos babilônicos, está dando uma festa. E lá naquela festa, eles daqui a pouco se utilizam dos utensílios do templo e começam agora aquela maior extravagância. E naquele momento em que Ciro está entrando e a festa acontecendo com Belsazar e seus súditos, de repente, lá no salão onde eles estavam, lá, de repente, um letreiro começa a ser escrito com a mão invisível. Pesado foste e achado em falta. Naquele momento, Deus estava entregando o Império Babilônico nas mãos de Ciro. Agora, a parte mais linda dessa história, queridos, é essa que eu vou relatar para vocês. Ciro, até aqui, ele não sabia que estava sendo usado por Deus. Ciro, até aqui, ele não sabia que ele estava sendo um instrumento nas mãos de Deus para destruir Babilônia. Quando o profeta Daniel chega a Ciro e mostra os escritos de Isaías, que 150, 200 anos antes, Isaías tinha escrito que ele, Ciro, seria, para aquele momento, o enviado de Deus. Sabe o que Ciro faz? Ele assina um decreto libertando o povo de Deus, que o povo deveria retornar para onde? Para Jerusalém, para louvar e adorar o nosso bendito Deus. Amém? Agora, queridos, vem a grande pergunta. Como o Eufrates da Babilônia moderna, dessa Babilônia mística, será secado? Para Ciro entrar em Babilônia, libertar o povo para que o povo pudesse ir para Jerusalém, precisou o rio Eufrates ser secado? Como o Eufrates da Babilônia moderna, que são povos, nações e línguas, como será secado? Como será destruído? Aqui, queridos, entra uma das partes mais lindas da palavra de Deus e da escatologia bíblica. O grande conflito traz esse resumo de como será secado o Eufrates da Babilônia moderna, para que o nosso Ciro chegue, para que o nosso Ciro nos leve até Jerusalém celestial. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho tempo para continuar? Já são 20 horas e 44 minutos. Eu posso terminar aqui e no outro momento eu continuo com o tema, porque senão eu vou passar do horário. Ok? Então, Mariane, eu não sei se o irmão Toninho está aí, se vocês podem... veja, eu precisaria de um pouquinho mais de tempo agora para continuar, para ver essa parte de como será o secamento do Eufrates da Babilônia moderna. Pode finalizar, pastor. Oi? Pode finalizar. Posso continuar? Irmãos, eu gostaria muito que vocês permanecessem, não saíssem da frente, porque o que eu vou apresentar para vocês é lindo, é maravilhoso, é bíblico, está no Espírito de Profecia, e nós precisamos saber disso, tá bom?
Como será secado o Eufrates da Babilônia moderna? O grande conflito, eu penso que muitos já leram, mas deveríamos ler novamente. Ele traz um resumo de como será secado o Eufrates da Babilônia moderna. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é o contexto do grande conflito, colocando de como será secado o Eufrates da Babilônia moderna. Diz ali o texto, o povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelo exército de anjos maus, estão se preparando para a obra de morte. É então na hora de maior aperto que o Deus Israel intervirá para o livramento dos seus escolhidos. Queridos, nós somos o povo escolhido de Deus. Eu sou o Jacó de Deus e Deus está me chamando para que eu e você preguemos a bendita esperança da volta do nosso Senhor. E aqui, queridos, é uma prova disso. Diz o texto, com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Está acontecendo aqui, queridos, o secamento do Eufrates da Babilônia moderna. Está acontecendo aqui, queridos, o preparo para a vinda do nosso Ciro. Diz o texto, em pleno meio-dia o sol desaparece, símbolo de desaprovação, a terra fica toda escura, não há dia sobre a face da terra, o primeiro sinal de que Deus está intervindo. Multidões iradas subitamente se detêm, silencia o seu grito de zombaria e é esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Quem é o objeto da ira sanguinária desse povo mau? Quem? Nós, que estaremos escondidos nos montes e vales, nós que estaremos presos. Nós somos motivos dessa ira sanguinária. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. E eu não entendi aqui, porque se é meia-noite no Brasil, é meio-dia lá no Japão. Mas olha como que o Espírito de Profecia esclarece isso. O sol aparece. Se o sol aparece, é porque ele está oculto. E toda a terra está escura. O sol aparece, resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de águas deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro da glória indescritível, de onde vem a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo, está feito. E agora você vai ver o que vai acontecer com esse mundo, quando essa terra ouve a voz de Jeová. Olha o que acontece com essa terra. Essa terra, ela não fica inerte. Olha o que acontece com os fundamentos da nossa terra. Diz que essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E agora, filhos, eu vou mostrar para vocês o que esse terremoto vai fazer da sétima praga, o que ele vai causar nessa terra. Se você já ouviu aí terremotos destruindo cidades, esses terremotos são tudo filhos, porque o verdadeiro terremoto está ainda para acontecer. E ele vai acontecer de forma mundial, não só parcial. E diz aqui agora, veja bem as consequências desse grande terremoto. Diz assim que as montanhas agitam-se como a cana ao vento, rochas irregulares são espalhadas por todos os lados, há um estrondo como de uma tempestade sobrevir. Teve um grande terremoto algumas décadas atrás, no México. O grande terremoto do México. Interessante que as pessoas que sobreviveram àquele terremoto disseram que antes do terremoto eles ouviram um grande estrondo. E aqui é interessante que haverá antes desse grande terremoto um grande estrondo. Diz que o mar então é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias e montanhas estão a revolver-se. Dizem os estudiosos, queridos, que aqui na América do Sul, nós estamos diante de uma mesma placa que tem um nome científico de tectônica. E o nome dessa placa é Sul-América, tá? Essa mesma placa, ela tem divisa ali bem com o Chile. Por isso que o Chile ali tem muitos terremotos ali naquela região. Mas aqui na mesma placa tectônica, nós temos ali a Cordilheira dos Andes.
ok? Dentro dessa mesma placa tectônica. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: se a Cordilheira dos Andes começar a balançar por causa do terremoto, eu pergunto para vocês, quantos prédios ficarão em pé na América do Sul? Quantos? Nenhum. Nenhum. Dizem que desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Esse porto aqui de Paranaguá, de Santos, esse porto de Paranaguá aqui no Paraná, o porto de São Francisco do Sul, lá da terra da Mariane, todos eles desaparecem, tragados pelas águas, né? A grande Babilônia vem em lembrança perante Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Grandes pedras de Saraiva, cada um de um peso de um talento. Um talento na palavra de Deus, queridos, quer dizer que são 35 quilos. Então, vai haver, logo após o terremoto, uma chuva de pedra, e essas pedras pesarão em torno de mais ou menos 35 quilos. E aí, então, um grande conflito diz assim, que as mais orgulhosas cidades da Terra são derribadas. Se você pudesse ligar o seu áudio e dissesse para mim assim, ó, só 5 cidades orgulhosas da Terra, só 5. Só me diga 5 cidades orgulhosas da Terra. Eu vou falar uma. São Paulo. Qual outra cidade você tem aí que é orgulhosa? Paris. Qual outra? Nova York. 5 cidades. Queridos, todos esses palácios que os homens desperdiçaram suas fortunas são derribados dentro dos seus olhos. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo separam suas riquezas, com a glorificação própria, desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé é o quê? Libertado. Essa é a mensagem que eu e você temos que pregar. Essa é a mensagem da nossa bendita esperança. E aqui eu preciso falar algo. Eu estou repetindo aqui, queridos, porque eu estou acelerando, então peço perdão para vocês, mas aqui, em seguida, após o grande terremoto e a chuva de saraivada, algo vai acontecer. E isso aqui não é pregar nas igrejas adventistas. Hoje, para você ter ideia, os adventistas da promessa conhecem mais essa profecia do que nós adventistas. Porque 99% dos adventistas não conhecem o que eu vou falar para vocês aqui. Olha o que diz o texto de Daniel 12:2. Abre-se as sepulturas nesse momento, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando eu olho para a vergonha e desprezo eterno, a própria Bíblia já responde: foram os inimigos de Deus em todos os tempos, ressuscitam para ver a glória de Deus, que ainda está por surgir. Mas aqui diz também que outros ressuscitam para a vida eterna. E quem são esses que ressuscitam para a vida eterna? É uma profecia que nós, adventistas, pouco sabemos. Sabe quem são? Eu vou falar algo para vocês. Eu gostaria que vocês tivessem o áudio aberto. Eu sei que não é possível, porque vai ter uma confusão. Mas geralmente eu faço as pessoas repetirem. Então, eu vou falar aqui e você fala aí para você, tá bom? Então, só para ficar gravado aquilo que eu estou falando. Esta ressurreição, diga aí, esta ressurreição, diga. Não é a primeira ressurreição. Não é a primeira ressurreição. Essa ressurreição não é a primeira ressurreição. Não é. Esta ressurreição é a ressurreição especial ou parcial. Ela acontecerá poucos dias antes da volta do nosso Senhor e Salvador. Seu som, pastor. Seu som. Ativo? Isso, deu. Ok. Então, veja bem, queridos, isso aqui eu preciso falar para vocês, embasado na palavra de Deus, ok? Quando você abre Daniel 12, eu vou falar de cabeça, depois você vai anotando e depois você vai pesquisar aí, tá? Daniel 12:12 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que espera e chega ao final de 1335 dias. Que período foi esse? De 509 a 1844. Todos que vivessem dessa data em diante, porque diz lá o texto, bem-aventurado o que espere e chegam ao final de 1335 dias. Esse período terminou em 1844. O que estava acontecendo em 1844? Um grupo chamado Milerita pregava a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É isso que a profecia diz. A profecia diz que todos que vivessem daquela data em diante seriam o quê? Bem-aventurados. Ok? Vai gravando aí. Quando você abre o livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 13, diz assim, ó, o que desde agora morrem no... Aliás, o texto diz assim, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Desde agora, ele abre um tempo dentro do tempo. Desde agora, morrem no Senhor. Agora, veja, eu pego o texto da profecia de Daniel 12:12, aí eu pego o texto de Apocalipse, aí eu pego o que está escrito no grande conflito. E olha só o que diz o texto do grande conflito. Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Eu pergunto para vocês, quando foi dada a mensagem do terceiro anjo? Em 1844. E o que diz a profecia de Daniel 12:12? Bem-aventurado aquele que espera e chega ao final de 1335 dias. O que seriam? Olha só. Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvir o conselho de paz, estabelecidos por Deus, com os que guardaram o quê? A sua lei. Você entendeu a profecia? Você entendeu? Eu vou explicar para vocês. Eu, João Adilson, o pastor Álvaro Piacenso, você, querido irmão, que vive a volta de Jesus, que prega a volta de Jesus, se por um acaso, nesse momento, nessa situação do da sétima praga, o grande terremoto acontecer, e eu ou você estivermos mortos, e por ocasião ali do grande terremoto, quando acontecer essa ressurreição, quem vai ressuscitar? Eu e você. Porque todos que estiveram mortos, depois daquela data especial, bem-aventurados que viveram, né, que chegaram e esperaram até 1335 dias, seriam bem-aventurados. Todos nós que estivermos mortos aqui, seremos o quê? Ressuscitados. Então, eu, João Adilson, vou ressuscitar onde? Caso esteja morto. Eu que quero viver a vida eterna. Eu não vou ressuscitar na primeira ressurreição, mas eu vou ressuscitar aonde? Onde eu vou ressuscitar? Na ressurreição especial. Então, todos que morreram pregando e vivendo o evangelho da volta de Cristo vão ressuscitar aqui, ó. Existe um outro tema, queridos, eu não vou falar sobre isso, por que nós vamos ressuscitar, mas é interessante esse lado. Eu estava esses dias no NASP, há muito tempo atrás, não é esses dias não, há um tempo, e o pastor que pregava lá era um pastor do Amazonas, e o pastor dizia assim, ele pregava sobre esse tema aqui, e o pastor dizia assim, ó, olha, quando chegar esse período, eu vou ressuscitar na ressurreição especial. Aliás, meu pai vai ressuscitar na ressurreição especial. E eu estarei ali, tentando esperar a volta de Cristo. Vai ser uma alegria, porque o meu pai vai ressuscitar com o corpo glorificado. Quer dizer que não vai estar preso nem ao tempo e nem ao espaço. E o meu pai que morreu lá no Amazonas, foi enterrado no Amazonas, eu tenho certeza que meu pai vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele vai me encontrar aqui em São Paulo. E quando ele me encontrar, eu quero abraçá-lo, porque eu sei que a fé que eu estou vivendo hoje, ela é verdadeira. Queridos, existe uma outra situação por trás disso, eu não posso falar, mas esse texto aqui, essa profecia, pouco se prega e pouco se fala, mas é uma grande verdade, ok? Agora, veja bem, existe um outro texto, que aqui mostra que aqueles que morreram, que vão ressuscitar por ocasião da ressurreição especial, eles vão morrer, os ímpios, né? Os inimigos de Deus de todos os tempos também vão ressuscitar, mas vão morrer logo em seguida após a volta do Filho de Deus. E aí agora você olha para o Oriente e diz assim, a glória da cidade celestial emana em suas portas entreabertas, e então de encontro ao céu, segurando duas tábuas de pedras dobradas uma sobre a outra, diz o profeta, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Veja, vai haver o grande terremoto, vai haver a ressurreição especial, 2 grupos vão ressuscitar, um grupo para a morte eterna, o outro para a vida eterna. Da vida eterna eu já expliquei para vocês, mas existe ainda uma outra situação. Após isso, vai aparecer o quê? Da onde virá o nosso Ciro? 2 tábuas de pedras dobradas uma sobre a outra, e elas têm um destaque. Diz ali que os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles,
tem uma nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde vem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Você vai olhar para as pedras que estarão ali, os 10 mandamentos. Você vai ver o quê? O quarto mandamento em destaque, o sábado. Semelhante a um estrondo do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. Agora, queridos, no grande conflito, você pode ler lá, essas palavras ecoam pela terra inteira, de repente é um trovão que acontece. O grande conflito explica isso. Então, para os ímpios é um trovão, mas para os santos que aguardam a volta do Filho de Deus, é o dia e a hora da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ler lá no grande conflito. E diz que então todos nós ficaremos a ouvir esse momento. E aí você olha para o Oriente e de repente você vê o quê? Aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem é a nuvem que rodeia o nosso Salvador. E aí então todos ali atentos, silenciam-se, né? E fitam-na enquanto se aproxima da terra, e ela vem na velocidade do céu para me levar e te levar junto com ele. O firmamento parece repleto de formas radiantes, são anjos milhares e milhares e milhões que acompanham o nosso Ciro. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu o seu louvor, e o seu esplendor era como a luz. E diz que aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. E diz que nesse momento silencia o cântico dos anjos, e há um tempo terrível de silêncio. E então ouve-se a voz de Jesus dizendo, a minha graça te basta. Então daqui a pouco você vê Jesus, você reconhece o rosto de Jesus, de repente ele abre a boca e num piscar de olhos, quando ele disser assim, a minha graça te basta, eu e você estaremos preparados num piscar de olhos para subirmos com ele. E aí agora, queridos, vem a outra parte. Diz que nesse momento ele olha então para toda a terra e ele diz assim, por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. E aí sim, agora ressuscitam aqui, desde Adão até o último justo, de 1843, 1844. Ele ressuscita essas pessoas aí. E ele olha para a sepultura dos justos e levantando as mãos para o céu brada, despertai, despertai, despertai. Vós que dormi no pó e surgir, por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão a voz, e os que ouvirem, viverão. Queridos, eu não posso continuar mais, mas eu poderia continuar para falar para vocês de como seremos levados ao céu, o período que levaremos a chegarmos até o céu. Eu poderia falar para vocês de coisas, por exemplo, como Guilherme Miller, porque no céu, todos entrarão no céu por ter guardado um sábado, mas o Guilherme Miller morreu sem guardar um sábado. O Espírito de Profecia fala que anjos guardam a sua sepultura. Como pode isso? É que na viagem ao céu levaremos 7 dias, ou seja, num sábado da eternidade, nós pensaremos, antes de entrarmos no céu, passaremos em algum mundo criado por Deus. Interessante, queridos, esse episódio. Mas o mais lindo, queridos, é quando nós entrarmos nas nações celestiais. E aqui eu tenho um texto do encontro de Adão com Jesus. Esse texto, ele dá a entender que durante o processo que Jesus ressuscita e a nossa viagem ao céu, dá a entender que Adão e Jesus não se encontraram. Porque diz que Adão, ele está ali no céu, ele vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores com que tanto prazer cuidara, e diz que seu espírito aprende aquela realidade, aquela cena, e ele compreende que isso é o Éden, na verdade, restaurado, mais lindo agora do que quando fora dele banido. E diz que depois dessa cena, ele vê Jesus passar, e ele percebendo tudo isso, ele corre ao encontro de Jesus, e diz que quando ele se aproxima de Jesus, Jesus abre os braços, ele percebe o sinal do sacrifício de Cristo, são marcas que ficarão pela eternidade, e ele entende o sacrifício. Lá no Grande Conflito você vai encontrar lá o encontro dos dois Adões. O livro do Grande Conflito diz que Adão não consegue abraçar Jesus, diz que ele cai aos pés dele dizendo, somente tu é digno de glória.
Diz que nesse momento Jesus levanta Adão, abraça e entrega a ele e a todos nós, seus descendentes, a vida eterna. Queridos, desculpa passar de forma tão rápida, mas o tempo não me permite. O que eu quero colocar, filhos, é que hoje eu e você temos a oportunidade de vivermos essa cena. Eu e você temos a oportunidade de vivermos de perto, através da palavra de Deus, a grande promessa da nossa vitória, da nossa redenção e da nossa salvação. Através disso aí, eu quis apresentar para vocês, queridos, que hoje nós temos a palavra de Deus como guia e temos a oração como meio de buscarmos forças para suportar a dura realidade que enfrentamos nesse mundo perverso, para que um dia possamos estar nas nações celestiais. O meu desejo é que você permaneça firme, permaneça com Deus, porque a palavra dele é verdadeira e tudo que está aqui se cumprirá. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Esse é o meu desejo e minha oração. Amém.